Olá, meus amigos, tudo bem? Então, como eu prometi semana passada, quando a gente conversou um pouco sobre ansiedade, alguns tipos, né? Hoje a gente vai falar sobre enxaqueca. Você sofre de enxaqueca? Conhece alguém que sofre de enxaqueca? Então, a gente vai mencionar, pontuar, por assim dizer, algumas causas bem comuns sobre a enxaqueca, mas o foco desse vídeo é falar principalmente dos gatilhos mentais ou emocionais. Então, focar um pouquinho nisso para que a gente possa se autoconhecer e saber de fato o que está por trás da nossa enxaqueca. Então, fica comigo que a gente vai atuar sobre esses pontos. Então, diferença principal para a gente começar entre enxaqueca e uma dor de cabeça, ainda que seja prolongada. A enxaqueca, geralmente, ela vem associada com outros sintomas. Se você sofre disso, desse problema, né, que é um problema, uma doença neurológica, na verdade, você sabe muito bem disso. Então, para algumas pessoas, náuseas, enjoos, até mesmo vertigem. E algo que é muito característico, né? A sensibilidade à luz, ao barulho e até mesmo o corpo, ele sente uma certa dificuldade em ter os seus movimentos normais. O recurso mais usual é ir para um lugar bem escuro, calmo, de preferência, em que a pessoa já toma lá os seus analgésicos e então ela consegue dali um tempo, né? Porque a duração média de uma enxaqueca, ela vai de 72 horas até 15 dias. Gente, imagina isso, é metade de um mês. Então, que qualidade de vida se tem, né? Então, é sobre isso que a gente vai pontuar algumas coisas. Claro que quem sofre com enxaqueca já sai com seus analgésicos, que geralmente são os medicamentos usuais para as crises, né? Porque nunca se sabe o que vai ser esse gatilho físico para uma crise, que pode ser uma comida, uma bebida, um cheiro, até mesmo uma pessoa que no inconsciente, por assim dizer, possa lembrar a gente de uma situação ou de algo que foi ruim para a gente, pode ser um gatilho mental para uma enxaqueca. Então, saber o que é tão importante quanto saber o passo a passo que vai levar a gente a ter uma crise, né? De forma geral, a enxaqueca ela é isso. Existe até um código identificador da doença, né? Que é uma doença incapacitante, que a pessoa fica irritada. Então, os sentidos, na verdade, ficam altamente apurados e a pessoa fica com aquela hipersensibilidade. A questão é, tá, a gente sabe que até por leituras, né, convencionais, evitar alguns tipos de comida como queijos envelhecidos e amarelados, bebidas com base em cafeína ou refrigerantes à base de cola e alguns outros tipos de frituras, né, de forma geral, de comidas e bebidas. Até aqui, ok. Nada, talvez, de novidade para você que já sofre desse problema, né? Mas e com relação aos gatilhos mentais? Agora entra algo em que a gente para olhar para o trajeto da nossa vida que nos trouxe até aqui. Afinal de contas, ninguém nasceu com 20, 30, 50 anos, né? Então, falando um pouquinho sobre isso, um mergulho dentro de si. Será que a sua personalidade ou você é uma pessoa orgulhosa a ponto de não conseguir relaxar nunca totalmente? Será que você tem dificuldades em obedecer a superiores? Pode até obedecer contra a vontade. E aí que reside muitas vezes o X da questão, por assim dizer, né? Se a gente pensa na nossa cabeça como algo representativo da razão, da tomada de decisões, tanto que a gente até sabe, né? Se vai ter que resolver uma coisa que vai durar muito tempo, vai dar muito desgaste físico e emocional, a gente fala o quê? Ah, isso vai dar dor de cabeça. Ou então uma outra expressão muito usual, perdi a cabeça. Então a cabeça está associada à razão, à nossa parte em tomar decisões necessárias para o momento. Então essa questão do orgulho, né, porque às vezes isso faz a gente a não se submeter à autoridade, ou mesmo questões relacionadas, como eu trabalho muito com pessoas que chegam querendo tratar a enxaqueca, uma coisa é você tratar o sintoma físico, que a gente pode fazer isso de forma natural ou como as pessoas fazem normalmente com analgésicos. Outra coisa é a gente fazer a terapia para ajudar a pessoa a ver o que gera aquele problema físico. E dentro dessas questões, o que
eu mapeei, por assim dizer, na maioria, se não todos, que chegaram, e não foram poucos, para fazer tratamentos para enxaqueca. A personalidade. Então, uma pessoa muito teimosa, que não consegue ser contrariada e digerir aquilo de uma forma fácil. Então, se você é contrariado, a sua opinião, a sua forma de ser, como que você reage? Será que a sua enxaqueca não dá muito tempo, já vem em função daquilo? Ou mesmo, isso não é culpa da pessoa, porque um quadro muito geral, quando acontece isso, tem a ver lá com a nossa infância, talvez adolescência. Será que a gente precisou assumir responsabilidades antes da hora, de forma prematura? Será que fomos abandonados, seja física ou emocionalmente, e a gente precisou ter as nossas opiniões, a nossa forma de agir, mesmo que antes do tempo, como estratégia de sobrevivência? Então o corpo ele assume um padrão. Talvez isso seja o padrão que ele assumiu para hoje, passado talvez 10, 15, 20, 30 anos dessa situação, conseguir sobreviver ou achar que só consegue sobreviver dessa forma, se impondo ou não conseguindo lidar com críticas, com ideias e pensamentos e forma de ser que contraria a nossa forma pessoal. Então, esse é o ponto X de reflexão. Claro, situações, assim como o tratamento para enxaqueca, os gatilhos mentais para uma enxaqueca, variam de pessoa para pessoa. Mas o emocional, ele é o que comanda basicamente tudo, né? E é por isso que é importante a gente pensar nessas causas. A cabeça ela está relacionada com essa questão da razão. Então, assim como um computador, né? Esses de mesa, na verdade, né? Os desktop. A CPU, que é o que representa o computador, se ela fica ligada dia e noite, 24 horas por dia, nunca tem um descanso, está sempre com energia ali, ela vai pifar uma hora, né? Então, o microcomputador é uma reprodução de como a gente é no nosso circuito fechado no corpo. Então, se a gente não relaxa, não dá aquele respiro para o que é o nosso comando, uma hora ele pifa. E ele vai dando sinais isso com a dor. Olha, tá me usando muito. Olha, eu não estou mais suportando essa questão. Então, esse não é um problema da pessoa, ela é vítima disso também. Mas a partir do momento em que a gente conhece o que pode ser relacionado à nossa personalidade, a gente assume a responsabilidade. Ou de fazer as mesmas coisas e ter os mesmos resultados, ou de modificar o padrão. Semana que vem, ou mais pra frente, a gente vai falar sobre essa questão de padrão relacionado à insônia. Então, o corpo ele tem dias específicos em que ele assume um novo padrão. Eu espero que com esse vídeo eu possa ter mostrado uma outra forma da gente encarar o que é o nosso estado normal, que é saúde. Então, a doença não é o nosso estado normal. E se você há de convir comigo, se existe uma doença que é recorrente, algo está alimentando essa recorrência. Porque não é assim, por exemplo, com um vírus, uma bactéria que causa um resfriado ou uma gripe ou alguma outra coisa assim. A gente tem o efeito daquele problema, passa e não fica a vida inteira resfriado. A não ser que um outro vírus e por aí vai. É diferente quando a doença é crônica. Então alguma coisa está alimentando ela. E o remédio, ele vai remediar. Ele vai dar um jeito, vai controlar aquele sintoma, mas ele não vai mexer nas causas. Então, para você que quer mapear as causas da sua enxaqueca, eu escrevi um e-book com algumas formas e alguns exercícios também para você aplicar no seu dia a dia. E você vai conseguir mapear essas reais causas relacionadas muito à personalidade ligada à enxaqueca. Só que só tem uma forma de você conseguir esse e-book. Ou no direct, ou mesmo no meu WhatsApp, que eu vou deixar disponível aqui, manda ou o seu e-mail ou o seu número de WhatsApp, que sem custo nenhum eu vou estar te mandando esse e-book para que você possa, então, ainda nos dias de hoje, ter qualidade de vida e bem-estar. Não vai ser vendido, ele não vai ser achado em outro local, só mesmo eu te enviando pessoalmente. Eu escrevi com o intuito de ajudar você a ver que existem alternativas naturais e reprogramação da nossa própria forma de ser, não fugindo da nossa essência, mas que podem nos auxiliar, então, a diminuir ou mesmo a vir a sumir com a enxaqueca, tá bom?
deixa teu WhatsApp ou o teu e-mail, a melhor forma de eu te mandar esse e-book. E se você achou válidas as informações, marca alguém que pode se beneficiar, assim como você, dessas coisas que nós pontuamos aqui sobre enxaqueca, tá bom? Um abraço perfumado e até a próxima. Nosso próximo tópico vai ser sobre insônia, tá? Tchau, tchau!